Abrimos essa edição contando para vocês que os Estados Unidos mudaram o tom do alerta ao governo brasileiro sobre a viagem à Rússia. Primeiro foi, para demover a agenda. Mas nas últimas horas, gente, a mensagem foi para que Bolsonaro defenda os princípios democráticos em Moscou. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. É isso aí, os Estados Unidos... Segundo fontes do Departamento de Estado americano, me disseram que tinham uma expectativa de que a viagem fosse primeiramente cancelada, mas como isso não ocorreu, passou a incluir nas suas mensagens a diplomacia brasileira que o governo brasileiro defenda nessa viagem os princípios democráticos e uma ordem baseada em regras. A avaliação dos americanos é de que os Estados Unidos e Brasil têm a responsabilidade de defender esses dois preceitos e que espera que o Brasil aproveite a oportunidade para reforçar essa mensagem em suas conversas em Moscou. Os americanos também alertaram nos últimos dias acerca da movimentação militar da Rússia ao longo das fronteiras da Ucrânia e os esforços do governo Joe Biden de encorajar a Rússia a buscar a diplomacia sobre a guerra e garantir a segurança e a estabilidade. Também foi reforçado que o país apoia a soberania e integridade territorial da Ucrânia e que está disposto a trabalhar com aliados e parceiros para impor consequências rápidas e severas à Rússia, caso ela opte por uma escalada e pela guerra. No Itamaraty, a avaliação é de que vale a mensagem transmitida pelo embaixador do Brasil nas Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, que nós falamos aqui na quarta-feira passada aqui no Expresso. É preciso desescalar as tensões e recorrer aos canais diplomáticos. Sobre essa mensagem dos americanos, para que o Brasil defenda uma ordem baseada em regras, uma fonte do Itamaraty me disse que essa premissa não é o mesmo que respeito ao direito internacional e aos compromissos assumidos sob a Carta das Nações Unidas. E que nas últimas décadas, vejam só, houve muitos exemplos de regras forjadas ao arrepio do direito internacional e humanitário. De uma forma geral, a diplomacia brasileira endossa a viagem do Bolsonaro. Diz que a viagem de Bolsonaro se trata de uma viagem programada há mais tempo, antes, portanto, da crise entre a Rússia e o Ocidente. Uma fonte, inclusive, afirmou que se trata de uma viagem no quadro da comissão de alto nível e que, nesse sentido, cumpre importantes objetivos da parceria estratégica bilateral em múltiplas dimensões, econômica, comercial, político-militar, como você disse aí há pouco, Analisa, inclusive plurilateral. Nesse contexto, Brasil e Rússia integram o BRICS, integram o quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Perguntei também ali sobre a viagem à Hungria, que é comandada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, de extrema-direita. A avaliação da diplomacia brasileira é a de que compromissos foram assumidos em virtude de afinidades e certa convergência de visões de mundo. E eles reconhecem que, ainda que em escala a Hungria não possa se comparar à Rússia, trata-se igualmente de um parceiro e aliado muito tradicional, com importantes intercâmbios, potencial em trocas, por exemplo, em intercâmbio estudantil, ciência e tecnologia e outros interesses. Monalisa. Muito importante essa apuração. Nós vamos ver os desdobramentos, então, de todos esses detalhes da apuração nas próximas horas, sem dúvida. Muito obrigada, Caio.